Assista agora Cultura Entrevista. Temas polêmicos e de grande interesse de toda a comunidade do Vale do Aço. Apresentação do jornalista Alex Ferreira. Olá, é um prazer ter você novamente aqui na Cultura. A campanha eleitoral de 2012 ganha as ruas gradativamente. Passado o período da formalização das alianças, com prazo de registro de candidaturas expirado às 19 horas do dia 5 de julho passado, no dia seguinte a campanha já estava liberada. E os candidatos, partidos e alianças não ficaram parados. Chegaram a esse momento com assessorias já montadas. Marqueteiros, assessores de comunicação, artefinalistas, produtores de rádio e televisão vão fazer de tudo para mostrar os candidatos a prefeito e a vereador como os melhores, como os perfeitos. E a plateia para esse espetáculo é você, nós, eleitores. O que pode o cidadão, do outro lado desse processo, fazer para escolher o seu candidato? Que olhar deve ter diante de tanta informação que lhe chegará nos próximos dias e meses? Tratar da conjuntura do processo eleitoral de 2012 e as consequências das escolhas impensadas é o desafio do Cultura Entrevista de hoje. Recebemos para tratar desse assunto o presidente da seccional Vale do Aço do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o IAMG, Jorge Ferreira Filho, também professor de Direito. Professor Jorge, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui na TV Cultura. Eu é que agradeço o convite da TV Cultura. É um prazer enorme estar aqui com vocês e nesse trabalho importante que a TV Cultura vem desenvolvendo no sentido de aumentar a consciência política do nosso povo, divulgando questões relativas à política eleitoral, à própria eleição, à importância da eleição. Parabéns ao empreendimento de vocês, à TV Cultura. Nós que agradecemos aqui o senhor, sabemos que é uma agenda apertada no dia a dia e dispõe de um tempo para vir aqui conversar e passar, inclusive, esclarecimentos para os nossos telespectadores. Professor, no entendimento do senhor, é muito comum agora nesse período nós ouvimos a seguinte expressão, festa da democracia. No entendimento do senhor, até que ponto nós vamos ter de fato uma festa da democracia no processo eleitoral? Olha, uma festa anunciada da democracia num processo eleitoral, ela passa realmente por vários estágios, teremos que passar ainda por vários estágios, amadurecer. Porque a questão do voto consciente, ela é extremamente importante, ele tem que ser consolidado, efetivado, conquistado na prática, para que possamos brindar, ou seja, realizar essa tal de festa da democracia. Por quê? Permita-me aí, essa maneira professoral, né? Toda vez que faz uma pergunta, ao invés de respondê-la objetivamente, a gente tenta trazer com a pergunta alguns esclarecimentos, mas é mais um esclarecimento no tocante à postura. Nós passamos milhares e milhares de anos com sistemas de poder onde nós, seres humanos, nós não entendíamos muito bem a origem deste poder. Explicávamos que era rei pela vontade de Deus, era rei pela vontade divina, o poder decorria da vontade de Deus e com muita luta, muito sangue, muitos encontros e desencontros, nós chegamos até o atual estágio, onde optamos por um regime chamado democrático e o mundo ocidental fez uma opção por esse modelo capitalista e um sistema democrático no qual a maioria das constituições do mundo ocidental declaram que o poder será exercido em nome do povo e pelo povo e para o povo. O soberano é o povo. Mas como eu não tenho efetivamente, em termos práticos, como consultar o povo para todas as questões, como ocorria na Grécia clássica, onde as cidades eram muradas e tudo que tinha que decidir, você decidia convocando o povo para a praça, todo mundo ia lá, era o cidadão. Todos participavam. Todos participavam, votavam. Isso era possível pela concepção, a organização sociológica. Isso é impossível num país.
Então, a opção é que o poder será exercido em nome do povo por meio dos seus representantes escolhidos pelo voto, direto e secreto, que é o que nós chamamos de sufrágio. E cada voto é um voto. O voto meu, o voto do empresário, o voto do trabalhador, o voto do doméstico, o voto do lavrador, vale a mesma coisa. Vale a mesma coisa. Mas, interessante é o desenho da nossa Constituição. A nossa Constituição tem um capítulo, ou melhor, um título, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Nos direitos e garantias fundamentais, curiosamente, nós vamos ter lá, do artigo 14 ao 16, versando sobre direitos políticos, como direitos fundamentais. E vamos ter um artigo 17 tratando efetivamente dos partidos políticos. E aí começa a dificuldade. Por quê? O partido político, dentro da Constituição, ele tem autonomia para fazer coligações, para criar os seus estatutos, determinar as regras. E a lei eleitoral, consentânea com todo esse desenho constitucional, ela define uma coisa muito importante, que é a chamada banca do partido nas casas legislativas e o diretório ou a diretoria do partido, obrigando cada um que represente um determinado partido nas casas legislativas tenha que obedecer os comandos do diretório. Então, efetivamente, nesse processo democrático, há a chamada império do partido político, que o Almino Afonso, aquele ex-ministro do Getúlio Vargas, e hoje lá no Conselho, né, do Ministério Público, ele diz assim: a figura mais importante hoje no desenho político são os donos dos partidos. Os donos dos partidos que efetivamente comandam toda essa extensão, delimitando, de certa forma, o desenho do que vai acontecer e que o eleitor, com seu voto, não tem o menor conhecimento sobre a matéria. Ele não sabe das coligações, ele não sabe o que é um quociente eleitoral, não sabe o que é um quociente partidário, não tem a menor ideia, o homem comum do povo, com o voto dele, o que vai acontecer com uma legenda, como isso pode interferir na distribuição dos cargos para vereadores, porque nós temos um sistema diferenciado. Então, voltando à pergunta, quando é que poderemos brindar? Quando nós educarmos todas as pessoas, essa educação tem que começar lá da base, e o eleitor tiver consciência ou conhecimento das linhas mestras do que acontece com o seu voto. Professor, a criação ou o surgimento, porque esse modelo que o senhor citou aí, ao longo do tempo, acabou criando os políticos de carreira, os políticos carreiristas. Quer dizer, a carreira política matou essa participação democrática do povo no poder? Não. Efetivamente, ela não mata, e eu digo que às vezes nós escutamos assim: eu não gosto de política, eu não sou filiado a partido político. Meu caso, por exemplo, eu não tenho filiação partidária, ok? Mas a política é o que mais interessa no dia. Ou seja, o político, efetivamente, ele presta um grande serviço à democracia. Ele é o elemento central. E é importante que seja de carreira, que ele tenha uma carreira política. A questão de carreira não é definida não deveria ser definida pela pessoa, mas deveria ser definida pelo próprio eleitor. Ou seja, se alguém... Porque, em tese, a carreira política deveria ser um sacrifício. O salário, o que ele ganha para exercer isso é limitado, ele teria todo o seu tempo ocupado, é uma pessoa que dificilmente poderia exercer em paralelo uma atividade empresarial, dificilmente pelo desenho poderia aumentar o seu patrimônio, enriquecer, porque seria um homem dedicado às causas do povo, para representar o povo. Mas,
esse chamado político profissional, se é um político profissional que representa bem o povo e toda vez retorna pelo voto consciente do povo, não haveria problema nenhum. Eu insisto nessa questão de que não é o político profissional que efetivamente causa danos a esse ideário democrático. O que causa danos ao ideário democrático, às vezes, são as posturas dos partidos e de quem dirige o partido. E que, normalmente, o chamado homem comum do povo, né, os homens médios, ele não tem esse conhecimento. Uhum. É daí que vem as histórias dos financiamentos de campanha, as definições não são exatamente dos candidatos, vem lá de cima, da direção partidária. A direção dos partidos, ela normalmente impõe linhas de condutas, faz as coligações hoje permitidas, os partidos criam as normas dos seus estatutos e ainda exige que todo mundo que estiver dentro daquela filiação partidária ou dentro da coligação obedeça efetivamente aqueles comandos. Okay? Deixa eu aproveitar uma deixa, já que o senhor falou da questão que é necessário educar a população e que ela tenha conhecimento de pormenores para que se exerça realmente essa festa democrática nas eleições. Eu gosto de lembrar sempre um livro que eu li recentemente, O Mentira das Urnas, do jornalista Maurício Dias, inclusive foi um presente de um colega seu advogado, Humberto Abreu, lá de Timóteo. O Maurício Dias diz nesse livro, O Mentira das Urnas, ele faz um apanhado histórico do processo eleitoral brasileiro desde os tempos do reinado até a eleição presidencial, agora de 2002. Pega a história, o começo da história do mensalão do governo Lula. Ele mostra que na política brasileira a relação promíscua entre dinheiro e voto implica questões que vão além da simples farsa contábil e dos desdobramentos éticos. É um livro sobre crônicas, né, causos, que ele colhe em várias cidades brasileiras, algumas em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, por exemplo, em Brasília. É possível entender por que Brasília, uma cidade no Cerrado, tem tanto vidro. Tem tanto vidro. Por que tem tanto vidro em Brasília? O Mentira das Urnas vai contar detalhes curiosos. Entender por que tem vidro em Brasília? Não deveria ter outros materiais que conduzissem menos calor. E em tempos de eleição municipal, é uma leitura obrigatória, Mentira das Urnas. Ainda sobre o período, Jorge, que acabamos de passar, e do registro de candidaturas, agora é um período da análise dos pedidos. São 5 dias, quer dizer, até quinta-feira dessa semana, deve sair a análise aí da ficha de cada um dos candidatos que foi registrado. O candidato a prefeito também é vereador. E aí nós entramos na história da ficha limpa. Candidato que tiver condenação por decisão colegiada, está fora, não é isso? Como se houver o advento dessa norma? Vai funcionar realmente ou vai ter brechas para escapulidas, vamos dizer assim? Ok, então vamos tentar responder diretamente. Não, você fica à vontade. Vai ter brechas? Olha, isso é igual a legislação de imposto de renda, sabe? É um conjunto de poucas pessoas definindo as chamadas regras do imposto de renda e uma população inteira pensando em como ele pode usar das brechas daquilo ali para reduzir o pagamento do seu tributo. Estou falando de evasão fiscal, não, estou falando de coisas lícitas, né? Ou seja, há sempre brechas, por mais que cerque. Você tem aqui 150 milhões de um lado, olhando um determinado instrumento para ver, opa, esqueceram isso, esqueceram aquilo. A mesma coisa acontece em relação a esse ideário da ficha limpa. A ficha limpa, a lei da ficha limpa, quando ela aparece dentro de um contexto de moralidade e de uma pressão, digamos, ética das chamadas pessoas esclarecidas. Não era nem tanto de um clamor popular, não. Foram movimentos organizados de pessoas esclarecidas e conscientes com a importância para a consolidação da democracia, no sentido de que, se nós conseguíssemos eliminar determinados candidatos com um passado, com um comportamento caracterizado que poderia comprometer o exercício dessa função pública, isso melhoraria para a democracia. Mas o que acontece? Eu digo que são formadores das opiniões, são pessoas esclarecidas, mas pessoas que foram condenadas por improbidade, pessoas que passaram por sistemas vexatórios
públicos, na televisão, nos jornais, em todo o Brasil, voltaram para os seus recantos eleitorais e foram eleitos pelo povo. Ou seja, na verdade, aquele eleitor ou não tem consciência do que aconteceu, ou não tem a menor ideia do que é essa ficha limpa, ou não incorporou, de alguma forma, esses valores defendidos por essa chamada nata esclarecida. Mais uma vez, volta naquela questão que o senhor já tocou, que é a necessidade da educação política do povo. A educação política do povo, vou retornar. O chamado homem preocupado com a sociedade é aquela pessoa que abre mão do seu conforto, não está preocupado com este ou aquele partido político, nem com um determinado ideário do partido político, e se preocupa com o seguinte, que a pessoa que pelo voto vai exercer a soberania, ele tenha efetivamente capacidade de projetar a consequência do que vai acontecer ou a perspectiva de implemento de determinados programas, de determinadas metas com aquele candidato que ele está votando. Ou seja, eu preciso de levar até o homem do povo, que eu sempre insisto nisso. O que é o chamado homem médio? O homem médio do povo, que é a maioria. A maioria é interessante. Há um trabalho sociológico que mostra assim, nós podemos dividir em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, os seres humanos por um critério curioso. Há homens que são empreendedores. Empreendedor não quer dizer empresário. Eu posso ter um padre empreendedor, um pastor empreendedor, um político empreendedor, um professor empreendedor. É aquela pessoa inquieta, que ele quer, o tempo inteiro, ele está, como diz a gíria, procurando chifre em cabeça de cavalo. Quer fazer, quer transformar, da natureza. É uma minoria, A maioria tem um outro comportamento. A maioria é ordeira, obreira, quer cumprir ali o seu dever, mas não quer se envolver e não quer correr risco. O homem que é empreendedor, a natureza dele é risco. O político empreendedor, e normalmente os políticos eles são pessoas que correm risco. E entre aquela maioria que não quer correr risco nenhum, deu 17 horas, 18 horas, encerrou o horário de trabalho, ele pega as suas coisinhas, passa ali no bar, toma sua cervejinha, vai para casa, toma banho, janta, vê uma televisão, domingo ele quer fazer o churrasquinho com a família e pronto. Ele praticamente não se envolve, não quer discutir, inclusive questões políticas. É essa acomodação natural. Isso não é só Brasil, não. Isso é uma característica. E existe uma turma entre os dois extremos, que é a turma que fala assim, eu também não quero ser obreiro, não. Eu não quero trabalhar lá no pesado, não. Tá? Mas não quero correr risco também, não. Eu vou ficar nesse meio aí, controlando os excessos dos dois lados. Vou tirar proveito da situação. Vou tirar proveito dessa situação, ok? Nesse mundo aparece muito da atividade política, ok? Do proveito, efetivamente, dessa situação dos chamados elementos de controle. Então, o que acontece? Hoje eu tenho ONG para tudo. Eu tenho uma ONG para proteger o macaco prego, eu tenho uma ONG para proteger a floresta amazônica, proteger as baleias, tudo. E hoje, eu acho que a ONG mais importante dentro do sistema democrático seria aquela voltada, preocupada, um trabalho contínuo de formação política que começasse lá na adolescência, ou seja, no segundo grau, porque é quando nós, seres humanos, começamos a desenvolver e aprimorar o sentido crítico. Então, é necessário um trabalho dessa ordem para transformar efetivamente a democracia em festa da democracia pelo voto. Estamos longe de ter essa ONG, não se ouve falar, não se tem notícia disso. E por falar em mobilização, é importante saber que dentro do processo político, administrativo, existe
os poderes, e entre eles o poder legislativo. O próximo bloco agora vamos tratar da importância das câmaras municipais. Muitas pessoas a veem como um espaço caricato, os outros dão uma certa importância, e pode ser que a média, que não está nem aí para nada, não veja nada, mas deveria ver sim, e vamos saber por quê. Um minuto para o intervalo e voltamos com esse tema. Farmácia é um estabelecimento diferente dos outros. Ao comprar qualquer produto, você tem a chance de experimentar, mas medicamentos não. Por isso, escolha muito bem. Na Central Farma, cumprimos rigorosamente os procedimentos, passamos por auditorias periodicamente e conquistamos o título de Farmácia Monitorada Sinan. Tudo isso para garantir a sua segurança. É por isso que a Central Farma é muito mais que farmácia. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. O Cultura Entrevista está de volta. E lembro que o programa quer ouvir você. Entrevista@tvculturavaledoaço.com.br é o contato com a produção. Deixe o seu recado e obrigado a você que já enviou a sua sugestão. Dr. Jorge Ferreira, além de eleger os prefeitos, os eleitores vão escolher também agora, em 2012, os vereadores. Inclusive, Patinga, Timóteo e Coronel Fabriciano terão, neste ano, elevado o número de vagas. Em Patinga, o número de eleitores, ou de eleitos, vai subir de 13 para 19. Em Fabriciano, as vagas saltam de 11 para 17 e Timóteo de 10 para 15 cadeiras. Esse aumento, inclusive, teve alguns segmentos que reagiram, não queriam que tivesse aumento, entendiam que não havia necessidade, mas, enfim, ele é uma realidade. Vamos ter mais vereadores a partir de 2013, quando essa legislatura assume, de fato, o mandato. Gostaria que o senhor destacasse, doutor, a importância que tem o poder legislativo municipal dentro da vida das cidades. Perfeitamente. Eu fico muito à vontade em responder essa pergunta, porque eu já tive a oportunidade de ter artigos veiculados, inclusive no Jornal Diário do Aço, a respeito da importância dos vereadores. Nós vivemos, eu tenho pregado isso, eu moro numa casa, numa rua, num bairro, eu vivo numa cidade. Antes de viver no estado de Minas Gerais, antes de viver no Brasil, eu vivo numa cidade. Os problemas que me afetam, os problemas relacionados com todo esse complexo do que é o viver no odierno, todas essas demandas da vida moderna, tudo aquilo que viola o meu direito, o exercício do meu direito ao lazer, à educação, à mobilidade, ao meu tempo, à educação, tudo isso eu vivo na minha cidade.
Então, para que eu possa usufruir de todo esse processo democrático de uma maneira mais feliz, para que eu possa efetivamente gozar de todas essas benesses desse sistema político, eu preciso de alguém que me represente diretamente em relação a essas coisas que me circundam, que estão próximas. O agente político, representante primeiro do povo, é o vereador. O vereador é de extrema importância. E no Brasil, você se preocupa muito mais com a eleição do presidente da República, depois do governador. Não dá a menor bola para a questão dos deputados e dos senadores no plano O Senado, federal. então, passa ao largo. Ao largo. É um total desinteresse. E quando chega na escala do vereador, aí o julgamento político, o juízo de valor sobre a pessoa, ele praticamente não entra. E permita-me aí fazer realmente um parênteses. Sim. Ontem tivemos o registro das candidaturas, mas aconteceu um fenômeno interessante, um fato interessante em 2009, que foi uma mudança na Lei 9.504, no artigo 11 dessa Constituição, dessa lei, inciso 9, dizendo assim, que agora, com o registro da candidatura dos prefeitos, governadores, o que nos interessa agora é o prefeito, tá? Além daqueles documentos tradicionais que deveriam ser apresentados, né, ao cartório eleitoral para o registro da candidatura, o candidato deveria também apresentar umas chamadas propostas defendidas pelo candidato. Que no popular, na linguagem popular, a turma vem chamando aí de programa de governo ou plano de governo, embora a lei não diga sobre isso. O que a lei diz é propostas defendidas pelo candidato. Quando se fala em programa, a ideia que causa assim o primeiro impacto, né, do nome programa de governo é vou fazer isso. E a lei, ela é mais inteligente. Ela diz assim, propostas defendidas pelo candidato. Propostas defendidas significa, se eleito, eu estou num compromisso ético, eu estou num compromisso moral com o meu eleitorado de me pautar pelas linhas mestras das minhas propostas, porque são essas as propostas que eu defendo. Então, na verdade, essas propostas, elas assumem um papel ou configuram-se, transformam-se num verdadeiro planejamento governamental prévio, ou seja, eu anuncio qual é a minha cor, qual a minha missão, qual é a minha política, mas política o quê? Missões e políticas, não no sentido de vulgar da palavra política, mas política como opções que eu tenho dentro da minha linha de governo, valores que eu tenho dentro dessa minha linha de governo. Ora, daí vem a importância dos vereadores, porque nós sabemos no Brasil muito bem que o sistema funciona como freios e contrapesos. O prefeito não faz o que ele quer. O prefeito, a não ser nas questões administrativas internas, onde ele não depende da Câmara para reestruturação administrativa, deslocamentos, dar prioridade a alguns programas, a maioria dos implementos das decisões governamentais depende da aprovação do Legislativo. O sistema é esse, funciona desse jeito. O que um prefeito tem é o poder de fazer decretos, mas o decreto tem que estar sintonizado com uma lei. Decreto é regulamento de uma lei, e não a lei, se essa lei não for, obviamente, depurada. Se ela não for legiferada, ou seja, sair do poder legislativo municipal. Ora, se eu voto num prefeito
e porque eu conheço as propostas defendidas pelo candidato, ou seja, eu vou votar naquele candidato porque eu gostei das propostas, dos valores contidos naquela proposta. E aqui permita-me explicar, quando eu digo valores, valores é o que é certo e o que é errado para uma sociedade. É uma opção, é um desenho social de cada comunidade. Então, uma vez que o prefeito hoje registra essa chamada, entre aspas, programa de governo, né, que são as propostas defendidas, eu, eleitor, tenho condição de pegar aquele pedaço de papel e examinar item a item e extrair dali um perfil ideológico, extrair dali o que se pretende, o que pretende o candidato e o que ele pode realizar e a necessidade de apoio no legislativo para a consecução das metas anunciadas quando elas precisarem de uma lei. Neste caso, eu preciso de eleger também vereadores que são da mesma plumagem, pensam da mesma forma, comungam os mesmos valores. Ou seja, a minha opção por um prefeito implica diretamente a minha opção pelos vereadores. Porque, efetivamente, não há como dar curso de implementação, continuidade às propostas defendidas por um candidato, se ele não tiver o respaldo dentro do Poder Legislativo. E os vereadores, na verdade, junto ali à comunidade que votou, a comunidade que ele representa, ele tem uma influência, uma capacidade de convencer, ele tem uma respeitabilidade, tem uma certa influência. Pode até não ser política. Às vezes é o dono da farmácia que não entende nada de política, mas que o povo gosta dele e ele votou porque gosta, porque ele é simpático, e não porque ele conhece de política, e não porque ele tem uma formação sociológica, tem uma grande consciência democrática. Não. Mas essa pessoa, o nosso ideal é que ele tivesse isso e que o povo pudesse escolher um outro tipo de candidato, mas efetivamente essa pessoa tem que ser trabalhada em prol do crescimento democrático e em prol dele trabalhar também com este eleitorado no tocante a aprimorar este eleitorado. Então nós temos aí um entrosamento, uma interação entre o eleitor e seu vereador. E se este vereador capta a vontade dessa comunidade, ele é um agente político transformador fantástico, porque os deputados dependem da posição desses vereadores também. Os prefeitos dependem da atuação desses vereadores, os governadores também, ou seja, forma-se uma rede. Doutor Jorge, eu decidi trazer esse tema aqui, da importância da Câmara de Vereadores, para que o senhor discorresse sobre ele, justamente porque há pouquíssimo tempo eu acompanhava uma reunião, fui reportar uma reunião, o resultado de uma reunião de um grupo ligado ao poder, à iniciativa privada, ao poder econômico, e trouxeram uma pessoa de fora para fazer uma explanação sobre um determinado assunto. Houve uma determinada altura da explanação que o apresentador, o consultor, virou para os empresários ali reunidos e perguntou assim: qual de vocês aqui acompanha a reunião na Câmara ou manda alguém para acompanhar reuniões na Câmara, no Legislativo? Ninguém mandava. Ninguém fazia isso. Entendeu? Assim, pois é, o grupo tal já faz isso em Brasília, já faz isso no Senado, já faz isso na Câmara Federal, e o grupo tal já faz em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa. E aí fica uma pergunta também para o telespectador aqui do Cultura Entrevista. E o representante do seu bairro, o presidente da Associação de Moradores, será que ele está lá acompanhando as propostas que são votadas, que vão ser votadas no plano diretor, vão ser votadas na questão tributária, no Código Sanitário, que ninguém fala dele na discussão do Código do plano diretor, não é? Fica um desafio. Vamos a mais um rápido intervalo e logo na sequência nós vamos falar aqui. Foram 210 prefeitos cassados nos últimos anos, isso dos eleitos em 2008. O que aconteceu? Será que a lei que está mais rigorosa ou a fiscalização que está mais apertada e a população aos poucos começa a cobrar um pouco mais? Vamos tratar desse assunto logo na sequência aqui no Cultura Entrevista. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade.
Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2, Ipatinga, 3822-6019. De volta ao Cultura Entrevista, que hoje entrevista o professor de Direito Jorge Ferreira Filho, que também é representante da seccional Vale do Aço do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Jorge, financiamento público de campanha. Acabei de entrevistar o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, e o Eduardo Azeredo acha que o modelo do financiamento público de campanha é um modelo mais interessante do que esse modelo que nós temos hoje, em que os candidatos ou partidos buscam financiamento com grupos empresariais e outras fontes de arrecadação. O que o senhor acha do financiamento público? O senhor acredita que pode mudar realmente alguma coisa no modelo político que nós temos hoje? É possível sim que haja essa mudança. Mas eu digo, nós temos um histórico no mundo a respeito da questão da gerenciamento empresarial. Mas o que tem isso a ver com o que nós estamos discutindo aqui? Tem muito, vou explicar. Discutiu-se muito na era industrial, tanto na parte principalmente no hemisfério norte, tá? Qual que seria um modelo ideal de gerenciamento de uma determinada organização? O gerente ideal. E aí eu vou fazer o gancho com o chamado sistema de financiamento de campanha, tá? Depois de muitas teorias, o primeiro modelo ideal era aquele modelo fordiano, né, de conduzir as empresas, né, o modelo Ford. Depois entramos numa discussão da escola romântica, até que dois norte-americanos, Kenneth Blanchard, ele descobriu o seguinte, ou revelou o seguinte: o modelo ideal é quando o gerente sintoniza suas decisões com a maturidade daqueles que estão sendo gerenciados. Então, há pessoas que precisam de uma direção mais autocrática, há pessoas que precisam de uma direção mais democrática, para que você efetivamente consiga os seus objetivos. Então, eu digo, é a maturidade do nosso povo que vai definir qual é o melhor sistema. Ou seja, eu posso errar. Adoto um sistema hoje onde a maioria dos políticos diz assim: não há como fazer campanha política sem dinheiro. Não há. Uma campanha eleitoral é muito custosa, é dispendiosa. E onde que eu vou buscar esses recursos? Certamente, quem coloca muito dinheiro numa campanha eleitoral vai cobrar isso. E nós temos todos os dias nos jornais, todos os dias na televisão, a evidência, uma explicitação deste complicador. Eu tenho sempre uma empreiteira, um grupo econômico envolvido num determinado projeto do governo, de onde sai dinheiro de governo para um determinado projeto e vai parar onde? Sempre num grupo econômico que financiou a campanha. Ou seja, não é de graça que se coloca esse dinheiro na campanha. Então, em função do chamado, né, grau não ideal de cultura política do nosso povo, provavelmente esse financiamento público
da campanha eleitoral seja adequada. Ok. E é bom explicar para o telespectador que precisa de dinheiro. Essa campanha eleitoral é tão cara. Eu conversei, inclusive, com um amigo que disse que menos de 4 milhões de reais não se gasta numa campanha para prefeito em Ipatinga. Para que tanto dinheiro? Esse dinheiro é usado depois para pagar aquilo que eu falei no começo da entrevista, que são os marqueteiros, assessores, arte finalistas, diagramadores, produtores de rádio e televisão, porque precisa aparecer uma imagem bacaninha do candidato dele e muito material na rua, panfletos, santinhos, cartazes. Outdoor não pode, né? Outdoor não pode, mas tem os banners, tem um monte de material. Isso custa muito caro. Material de gráfica é um material caríssimo e o pessoal que produz material de comunicação também é um pessoal de alta qualificação e tem uma remuneração muito alta. Por isso que a campanha eleitoral é tão custosa, é tão cara. Agora, lá no começo da entrevista também nós abordamos uma questão que poderia ser retomada, professor Jorge, que é o papel do eleitor diante dessa marafunda, esse mundo de coisas que vai chegar até ele, esse monte de santinho, esse monte de imagem bacaninha, trabalhada, pintada, bordada, maquiada que vai chegar para ele. O papel do eleitor é um papel que deve ser crítico, de avaliação, você já citou isso, não é? Perfeitamente. Essa questão ela está relacionada novamente com este avanço da Lei 9.504, que é o chamado Programa de Governo. Talvez possa parecer um movimento anarquista, mas todo eleitor, ao receber um retrato bonito de um determinado candidato, deveria rasgar e perguntar o seguinte: você não tem o seu programa de governo, não? Você não tem o seu planejamento de governo, as suas propostas? Isso é que deveria ser divulgado. Não é o retrato, não é vote em fulano, fulano resolve, fulano caiu no gosto da população, fulano tem representatividade, fulano é trabalhador. Isso é irrelevante. A questão da maturidade política passa por qual aspecto? Passa efetivamente pela atitude do eleitor, exigindo do candidato a entrega, pelo menos, do que ele pensa em fazer a hora que assumir, se for eleito, aquele cargo. E eu quero lembrar aqui, a campanha que foi lançada na última eleição pela Justiça Eleitoral, que diz o seguinte: o voto não tem preço, tem consequência. Foi feliz a Justiça Eleitoral com esse tema, com essas palavras? Extremamente. O voto, na verdade, ele não tem preço, ele tem consequências. Mas quais consequências? Eu preciso de projetar, ter capacidade intelectual para imaginar, criar, entender, descrever, construir essas possibilidades futuras. Quais são as consequências? E, novamente, insisto, para que eu anteveja as consequências, porque é um exercício de futurologia, se fosse simplesmente votar no candidato sem um programa de governo. Agora, uma vez que eu tenho um programa de governo, ou plano de governo, ou propostas daquele candidato, aí não. Se as propostas estão aqui delineadas, os valores deste candidato, as posturas deste candidato estão ali também delineadas. Às vezes não de uma forma explícita, mas de uma forma implícita. Então a comunidade, ela deveria discutir nos seus bairros, nessas comissões de bairros, discutir cada um dos programas, chamar esses candidatos para que cada um discorresse o que ele pretende. Não é pretende fazer, é o que ele pretende votar, o que ele pretende acompanhar, o que ele vai apoiar. Vai apoiar. Não ser aquela pessoa que vai arrumar empregos, né, simplesmente dentro de todo esse sistema desenhado aí, conseguiram uma boquinha para a turma, né? Exatamente. Eu tenho aqui um dado da Confederação Nacional dos Municípios, isso aí nós vamos voltar lá na legislação eleitoral, doutor Jorge, que diz o seguinte: dos prefeitos eleitos em 2008, 210
tiveram seus mandatos cassados, e 48 por fraudes na campanha eleitoral de 2008 e um outro tanto por situações diversas, inclusive improbidade administrativa. Esses dados são da Confederação Nacional dos Municípios e são ainda de fevereiro. A CNM não disponibilizou os dados atualizados, mas enfim, já dão um retrato de que foi a campanha eleitoral de 2008, que já teve mais cassados que a de 2004. E agora ainda tem ainda o advento da lei da ficha limpa, que pode pesar mais ainda. Enfim, é a fiscalização que está mais rigorosa ou foi a legislação que está mais rigorosa? A legislação, principalmente a Lei 9.504, ela tem um desenho muito feliz, muito feliz. A ideia é boa, a ideia realmente é muito boa. O Instituto dos Advogados de Minas Gerais realizou no início desse mês, na Assembleia Legislativa, do nosso Estado, um encontro exatamente no sentido de discutir com os candidatos, com os partidos, para alertar as minúcias da lei, as exigências da lei, para que este candidato que, porventura, venha a ser eleito, não tenha o seu mandato comprometido com um comportamento pré-eleitoral ou até um comportamento pós-eleitoral. Ou seja, a lei realmente é muito rigorosa no tocante à exigência de determinadas condutas do candidato e até pós, ok? Assumir efetivamente esses cargos, esses mandatos eletivos. Torna então... Aparece então, ou surge então, a necessidade de que essas pessoas, esses políticos, tenham um cuidado muito grande para não transgredir a legislação. Curiosamente, vem a razão da tua pergunta, foi a fiscalização? Sim, mas não é a fiscalização do povo, não. É a fiscalização do inimigo político. Porque, na verdade, o homem do povo pouco pode fazer em relação à ação de impugnação de mandato eletivo ou às ações de justiças eleitorais. A própria lei, ela restringe quem pode demandar. Representar. Isso, quem pode demandar, ok? Eu voto, mas depois que eu votei, eu não tenho esse poder de ir lá e falar, peraí, eu quero que tire este prefeito, eu quero que tire esse vereador, porque ele fez isso e aquilo. Ele tem que arrumar um outro representante. São os representantes na lei. E nisso aí tem uma lacuna, ou digamos, uma incongruência com esse desenho todo democrático. Desculpe te interromper, mas quem pode representar hoje? O Ministério Público. E os próprios partidos. Os próprios partidos. As bancas. As entidades representativas não, por exemplo, a Ordem dos Advogados pode representar? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um desenho muito restrito e uma capacidade de fazer uma ação civil pública, ok? Se a matéria enquadra ali, sim. Okay. É muito restrito. Só retomando então a sua ideia sobre a questão do rigor da lei. O rigor da lei, então, quem é que fiscaliza? É o inimigo político, é o outro. Bem assessorado Ele juridicamente? bem assessorado. Então, na verdade, nessa fase de campanha eleitoral, você já monta praticamente, cada partido monta o seu sistema de inteligência. O seu antigo SNI, ou seja, um grupo para vigiar o inimigo. E ele descobre tudo, ele fotografa, ele vai, ele acompanha, ele participa dos comícios. Ou seja, cada um desses candidatos, hoje você pode ter certeza que tem lá alguém vigiando, do outro lado. Eu acompanhei várias sessões para reportar para o Jornal Diário do Aço, de cassações, primeiro em Timóteo, do ex-prefeito Geraldo Nascimento, depois acompanhei processos lá no Tribunal Regional Eleitoral que envolviam o Chico Ferramenta e também o Sebastião Quintão. Nós percebemos que a cada julgamento dos desembargadores, dos relatores, havia muita divergência, quer dizer, há uma múltipla interpretação da lei eleitoral, do que pode e o que não pode, no processo administrativo, municipal e também no período eleitoral. Por que a lei não é conclusiva? Não há apenas um entendimento do que pode e não pode? Bem, esse é o grande drama do direito no mundo. É a questão da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Nós partimos, o chamado ordenamento jurídico, de algumas fantasias, ficções ou pressupostos. Uma delas é de que eu não posso me excusar, dizer assim,
eu fiz isso aí, mas é que eu não entendi a lei. Eu não conheci, eu não sabia que tinha essa lei, ou eu li, mas não entendi que era desse jeito. Ou seja, se você atuar contra a lei, você será punido, você vai receber uma determinada sanção. Mas a questão é, eu não entendi, mas quem é que interpreta a lei? A interpretação da lei no nosso sistema, o sistema ocidental, não é só a questão brasileira não, tá? É dada ao Poder Judiciário. Eu tenho, então, praticamente um sistema complexo de interpretação. Por quê? Quem faz a lei é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, em tese, são os representantes do povo. Então, a lei, no desenho, é um produto da vontade do povo. Quando a lei sai, bate no Poder Judiciário. E ele que vai ler o texto da lei, porque a lei não é o que está escrito. Quando eu pego uma Constituição, quando eu pego uma lei, o que eu tenho é papel, tinta, uma comunicação numa determinada língua, num determinado código com regras gramaticais. A lei não é o que está escrito. A lei é o que a mente do julgador, a mente de quem está no Poder Judiciário, extrai dali. Por isso que se diz que a norma jurídica não é o texto jurídico, mas a ideia formada a partir daquele texto. E aí vem o grande problema. Vamos voltar aí àquele filósofo alemão Nietzsche, né? O Nietzsche diz assim, nesse mundo não há verdade, mas há verdades. Diante de um mesmo texto legal, você coloca 2, 3, 4 juízes. Vamos afastar a vaidade, porque existe também, porque o juiz, na verdade, ele tem o livre convencimento, é uma garantia constitucional. Eu estou lendo aqui que isso é pedra, o outro diz, eu estou lendo aqui que isso é pau. Então, nós vamos votar se é pedra ou é pau, que está aqui neste texto. Com a lei eleitoral, o problema se potencializa e agrava. Eu vou convidá-lo para um seminário de direito eleitoral, próximo que tiver, dentro do mundo jurídico. A queixa dos advogados que trabalham com legislação eleitoral é uma só, segurança jurídica, ou seja, loteria pura. Você não tem como se pautar por uma regra, por uma interpretação. Por quê? Ainda que decisão seja por maioria, que raramente você tem decisão unânime, eu tenho uma mudança de perspectiva contínua. Ou seja, você para tomar determinadas atitudes, determinadas posições, condutas, assumir determinadas condutas, pretendendo que essas condutas estejam alinhadas com um artigo de lei, com um comando legal, você corre um risco de uma interpretação, ok? De uma interpretação. E foi isso o que ocorreu com 210 cidades brasileiras a partir de 2008, 210 prefeitos afastados. Alguns voltaram, outros não, mas enfim, instabilidade ocorreram em 210 municípios brasileiros. Doutor Jorge, eu espero que nosso telespectador tenha compreendido o propósito dessa nossa entrevista aqui, alertar e, sobretudo, abrir para janelas críticas mesmo do período que vamos enfrentar. E a campanha eleitoral está na rua, no rádio e televisão começa efetivamente no dia 15. Rádio e TV são concessões públicas, não podemos trazer aqui candidatos para entrevistar, a não ser em debates em que mais de um concorrente esteja participando da mesma mesa. Mas, enfim, gostaríamos de trazer outros especialistas aqui ao longo desse período que possa nos clarear mais a ideia. Muito obrigado pela entrevista. Perfeito, eu é que agradeço. E faço realmente um apelo, um pedido à imprensa que divulgue todo esse conjunto de informações que estão conexas ao registro das candidaturas. Divulgue os programas de governo de cada candidato, divulgue o que pode dar publicidade, como, por exemplo, a declaração de bens. Isso é muito importante, a declaração de bens de um candidato. O povo deveria acompanhar isso, esses desdobramentos, essa evolução. Legal. Muito
Muito obrigado, Cultura. A entrevista fica por aqui. Muito obrigado por você que nos acompanhou. E não se esqueça, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br é o contato aqui com o programa. Até mais, tenha uma ótima semana.